que dá aos Estados Unidos a possibilidade de impor sanções financeiras através do OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos no Exterior do Departamento do Tesouro. E é importante explicar, há dois mecanismos diferentes em curso, né? O primeiro deles é o que se trata de cassação de visto. O termo correto é inadmissibilidade nos Estados Unidos. O sujeito fica proibido de entrar nos Estados Unidos. Se tiver visto, o visto é revogado. Ele não pode pedir um visto novo. E se tiver nos Estados Unidos, ele é deportado. Esse é um processo que, por mais que tenha havido também um pedido formal de congressistas ao Departamento de Estado, e o Departamento de Estado pode cancelar automaticamente, e ninguém sabe. Então, a situação real é que o visto dos ministros, dos 11 ministros, já pode estar cancelado, porque foi feito um pedido nesse sentido. O Richard McCormick, da Geórgia, né? Foi o Richard McCormick esse ano, mas no ano passado, o Richard McCormick pediu especificamente para o Alexandre de Moraes. Mas no ano passado, Maria Salazar, Chris Smith, Rick Scott, o outro da Flórida, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Foram vários deles que pediram ainda durante o governo Biden, e essa carta permanece até hoje lá. Pode ter sido cancelada, a gente não sabe, porque o Departamento de Estado não anuncia cancelamento de vistos. Na hora que o cara for tentar entrar nos Estados Unidos, ele é barrado, ou na hora... Isso vale até para o André Mendonça, vale para o Cássio Nunes. A gente não sabe se o visto dele está cassado. Certamente para o Barroso, todos eles podem estar com os vistos cassados, a gente não sabe disso. Mas além desse pedido, houve um projeto de lei que foi aprovado já no Comitê Judiciário e está pronto para ser votado na Câmara. O que é esse projeto? No Censorship on Our Shores Act, sem censura dentro das nossas costas. É um projeto de lei que torna inadmissível de entrar nos Estados Unidos qualquer um que tenha praticado o que se considera violações de primeira emenda, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de petição ao Congresso, etc, etc. Há um cidadão liberdade americano... Liberdade religiosa. Dentro do Congresso dos Estados Unidos. Ou território americano. Território americano, não. Fora do território americano. Contra um cidadão americano. Bom, no caso do Alexandre... Será que ele se enquadra? Você que está me ouvindo, será que o Alexandre de Moraes se enquadra em alguma violação de liberdade de expressão de americano? O Darrell Issa, que é o deputado autor desse projeto de lei, ele fala especificamente, ele cita o Alexandre de Moraes na discussão dentro do Comitê Judiciário. Ele fala que o Alexandre de Moraes foi o grande motivador desse projeto de lei. Inspirando corações pelo mundo, ó. Quando ele tomou a decisão de tirar o X, foi o momento chave para que ele fosse um inspirador desse projeto de lei. Mas ele não é um projeto de lei que vale só para o Alexandre. Ele vale contra os europeus que estão trabalhando para praticar censura, canadenses, australianos. Ele vale para qualquer um. Então as pessoas perguntam, mas Paulo, vai pegar todo mundo? Este é um projeto que não depende de nenhuma ação nossa para pegar mais todo mundo. No máximo, a gente vai pegar uns nomes, pedir para um congressista dos Estados Unidos, a gente não, provavelmente eu, vamos pegar alguns nomes e vamos pedir para te liberar dessa, para pedir para algum congressista pedir formalmente ao Departamento de Estado com base na violação do processo. Esse processo ainda precisa ser aprovado na Câmara, não foi aprovado ainda, no Senado e sancionado pelo Trump. Quando que vai ser aprovado na Câmara? As pessoas me perguntam. Eu falo, eu não sei e eles não sabem também, porque nesse momento eles estão nessa discussão de orçamento louca que não dá nem para falar com eles de outras coisas. Mas a gente espera que seja uma coisa nos próximos 2 meses que isso seja aprovado. E está com apoio bipartidário, então é possível... É verdade. Tem gente da esquerda até que votou dentro da comissão, né? Dentro da comissão. Já na última vez e agora nessa vez também. Então isso é visto. Visto é um assunto. Vai pegar todo mundo. Agora existe um outro caminho, que é uma coisa que eu estou começando a ver as pessoas discutirem na imprensa cada vez mais, que é a chamada Lei Magnitsky. Você acha que tem gente da imprensa que vai lá no teu YouTube para aprender sobre Lei Magnitsky? Já tem muito, né? Você sabe às vezes eu vejo os noticiários e parece... Eu falo assim, eu vi isso em algum lugar, será que eu não vi o Paulo Figueiredo comentando isso agora tá nesse canal de televisão, cara? Cara, você sabe... o Pablo Marçal não gosta, mas eu tenho boa amizade com vários jornalistas da grande mídia. Porque eu não acho que são todos vagabundos. Eu acho que tem gente boa, eu acho que tem gente que procura apurar, tem gente que tem viés. É uma coisa que a imprensa... Meu avô já reclamava de viés. Uma coisa é se a imprensa ter viés. A outra coisa é a imprensa ser um veículo de propaganda do regime. Então, os que são veículos de propaganda do regime, esses, cara, quer me calar, quer me prender, etc., eu não tenho alternativa a não ser destruí-lo. Agora, o cara que tá lá
faz um trabalho honesto. Tem gente boa, eu acho que tem gente decente, por exemplo, até dentro da Globo News. E aí uma dessas pessoas, não vou dizer quem é para não queimar ele, porque essa pessoa, né? Porque vão ficar dizendo que essa pessoa está conversando comigo. Vai entrar em inquérito, de repente. Vai entrar em inquérito. Ele fala assim, cara, eu posso falar uma coisa? Em 2022, eu me informava basicamente pelos pingos nos is assistindo seus comentários sobre o que estava acontecendo nas Forças Armadas. Eu falei, pois é exatamente isso que... Mais um antidemocrático que você nem sabia, ó. Exato. Então, assim... Eles o motivo pelo qual você está no inquérito? Eles assistem. Não está tudo certo. E eu sempre... Tem os Valdo Cruz, as Dani Lima, as pessoas que não... Mira Leitoa, as pessoas que não dá para conversar. E tem as pessoas que dá pra conversar. Mira Leitão também, meu Deus do céu. Não, tem gente que não dá pra conversar. Botei no conversar. stories do meu Instagram hoje lá, ela justificando e dizendo por que a inflação recorde de fevereiro dos últimos, sei lá, boa. 20 Entenda anos. Como é boa. Não, foi a maior, mas é do mês mais curto e foi por causa disso, então não vai afetar aquilo e tal. Eu falei, nossa, excelente. Fala, pessoal. Se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Sobre a Lei Magnitsky, tem basicamente dois pontos sobre os quais o Alexandre está suspeito. Eu posso até pegar minha colinha aqui, que tem uma ação mais detalhada sobre isso, mas basicamente tem dois. Um ponto é o envolvimento em graves abusos dos direitos humanos. O que é a Lei Magnitsky? Lei Magnitsky é uma lei que ela surgiu em 2012, depois ela foi ampliada numa versão em 2016, com a participação inclusive do Chris Smith. Um dos principais líderes para essa expansão, né? Um dos principais. Comprou a briga de jornalistas da Bielorrússia. Exato. Justamente por conta dessa questão de imprensa. Exato. Ela foi expandida em 2016, antes de reclamar em 2016, durante o governo Barack Obama, foi sancionada pelo presidente Barack Obama, que dá aos Estados Unidos a possibilidade de impor sanções financeiras através do OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos no Exterior do Departamento do Tesouro. Então, o que a lei diz fala o seguinte: se você cometeu casos graves de corrupção, e aí o sentido de corrupção nos Estados Unidos é diferente do estado do Brasil, corrupção não é só suborno, ou se você cometeu graves violações de direitos humanos, você está absolutamente sujeito à Lei Magnitsky. E eu posso pegar aqui, cara, eu tenho assim, enorme jurisprudência, absolutamente enorme jurisprudência. Olha, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, há apenas alguns meses, o OFAC sancionou um juiz russo por conduta semelhante a de Moraes em relação à supressão da liberdade de expressão e detenção arbitrária de um dissidente político na Rússia. A juíza russa Oleisa Mendeleva ordenou a detenção arbitrária de Alex Gorinov, vereador da cidade de Moscou, defensor público, bababá. Em resposta, o OFAC designou Mendeleva de acordo com a ordem executiva 13.818 por ser uma pessoa estrangeira que é responsável, cumpre ou se envolveu direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Aí tá aqui. Em março de 2023, o OFAC sancionou um outro juiz, investigador especial e perito russo, sob a AEO 13.818, por suas medidas antidemocráticas contra Kara Murza, um cidadão russo, que fez um discurso perante a Câmara dos Representantes do Arizona. Ou seja, só para você entender esse caso, é um caso onde um cidadão russo veio aos Estados Unidos diante do parlamento e denunciou uma ação russa, sofreu as consequências na Rússia. Olha, tô tendo déjà vu aqui, hein? E por conta disso, o juiz que agiu contra ele sofreu sanções econômicas. Será que se eu der um discurso aqui nos Estados Unidos e voltar para o Brasil e pegar meu passaporte, se enquadra nisso? Não sei. Em abril de 2023, o OFAC sancionou 3 juízes nicaragüenses sob a ordem executiva 13.851, por seu envolvimento em abusos de direitos humanos conduzidos pelo regime do presidente nicaragüense Daniel Ortega e pela opressão mais ampla de cidadãos nicaragüenses que se opõem ao seu governo. Os juízes revogaram arbitrariamente a cidadania daqueles que expressaram sua oposição ao regime de Ortega. Tipo quando cancela o passaporte de quem está no exterior, sabe? Você já ouviu alguma coisa similar? Mais ou menos. Em dezembro de 2019, voltando mais para trás, o OFAC sancionou 2 juízes iranianos sobre a ordem executiva por punir injustamente cidadãos iranianos
e cidadãos com duplas nacionalidades por exercerem suas liberdades de expressão ou reunião. Os juízes supervisionaram o erro. Isso é interessante. Ambos os juízes supervisionaram o erro do judiciário do regime iraniano em julgamentos de fachada, nos quais jornalistas, advogados e ativistas políticos e membros de grupos étnicos e religiosos minoritários do Irã foram penalizados por exercer sua liberdade de expressão e liberdade de reunião. Em setembro de 2024, o OFAC sancionou 4 juízes venezuelanos. Olha só, isso é antes que digam que é o Trump, o maluco, etc. Eu estou lendo coisa aqui do governo. Sim, que já aconteceu sem a nossa atuação também. Biden, sobre a ordem executiva com a ligagem idêntica à lei Magnitsky. Os juízes eram membros do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, TSJ, que impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos. Olha... Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, né? Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar. Outro venezuelano, Michael Moreno, é um exemplo proeminente de onde os Estados Unidos deram um passo adiante e indiciaram criminalmente o juiz da Suprema Corte por sua má conduta, corrupção e atos antidemocráticos. Esse aí era cachorrinho do Hugo Chávez, o Michael Moreno. Ele começou a ganhar notoriedade, né? Ele se transformou em juiz, mais ou menos ali, logo no início do primeiro governo, primeira presidência do Hugo Chávez, e ele começou a atender o Hugo Chávez na condenação de opositores políticos do regime. E aí ele foi ganhando moral, subiu no judiciário, chegou até a Suprema Corte. Chegou na Suprema Corte, ele achou que ele era todo poderoso, podia fazer o que quisesse, e tomou aí, foi sanção OFAC que ele tomou, né? Ou foi Magnitsky? Foi, basicamente a mesma coisa, né? Isso é importante que as pessoas saibam. A lei Magnitsky é a lei que dá ao presidente a autoridade para utilizar o OFAC contra pessoas que violam direitos humanos. Gravemente direitos humanos. É que a execução se dá através do OFAC, que é um instrumento do Tesouro americano, correto? Parte da Secretaria de Tesouro. E a justificativa se dá através da lei Magnitsky. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas. E muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.